Foi. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E mais uma aula aqui comigo. Só para finalizar esse bimestre mesmo. Gente, então, nas últimas aulas eu dei sobre modernismo brasileiro. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho do que foi esse grande movimento cultural. Que já, não, daqui a uns 2 anos, vai fazer 100 anos, que foi o modernismo brasileiro, que aconteceu na semana de 1922. Já estamos em 2020, então 2022 vai fazer 100 anos, enfim. Gente, hoje só para finalizar mesmo, eu vou falar sobre gravura brasileira. Primeiro, o que seria gravura? Gente, gravura é o que o nome já diz, é basicamente um carimbo. É basicamente você pegar madeira, uma superfície de madeira e basicamente fazer um carimbo para ela justamente fazer. Quer ver um jeito de mostrar? Vou até pegar uma foto, um quadro. Gente, eu fiz isso aqui no tempo de faculdade, que era uma gravura. Que basicamente, gente, a gente pega. O que é gravura? A gente pega uma madeira, basicamente um mogno, e basicamente a gente cava a luz. O que seria cavar a luz? Basicamente para você produzir esse tipo de imagem aqui. Como eu fiz esse tipo de imagem na faculdade? Basicamente te dão a madeira, só que aonde é preto é para você deixar a madeira. Onde é branco você cava. Basicamente, aí vai ficar um relevo. Porque onde você tira a madeira vai ficar um relevo. Aí você passa tinta na madeira que você fez. Aí a tinta vai pegar nesses lugares onde você não tocou, que é basicamente as árvores, o cabelinho do bichinho. Aí tem essa florestinha, tem esse matagal aqui. Gente, só para vocês entenderem que basicamente, eu não sei, na minha cabeça a maioria, eu seria bem mais simples explicar se eu tivesse aula presencial, que eu ia dar Mas é basicamente isso aqui, é um grande carimbo que você faz. Basicamente, quando eu falo cavar a luz, é porque tudo que tá em branco, é porque a folha não é branca, mas vocês entenderam. Tudo que tá em branco meio que foi desenho meu, entende? E seria muito mais fácil. Se vocês não entenderam, tudo bem. É porque realmente é mais difícil entender e explicar a gravura quando, principalmente distante de vocês. Mas o que eu quero entender é que gravura é uma importante coisa, principalmente brasileira, da arte brasileira, para a gente entender. E essa aula, basicamente, eu vou apresentar um dos grandes gravadores brasileiros, principalmente da época modernista, que foi o Glênio Baricelli. Que foi essa pessoa aqui. Isso aqui já não é meu trabalho. Glênio Baricelli, ele seguiu meio que quase a mesma onda, tanto da Tarsila do Amaral quanto do Portinari, que foi basicamente produzir obras. Basicamente, essa mesma técnica que eu usei para fazer isso aqui, que está emoldurado, porque eu achei um trabalho bonito. Enfim, ele seguia a mesma lógica, que seria o quê? Ele quer representar problemas brasileiros, mas não só problemas. Na verdade, o Glênio Baricelli não só faz gravuras, justamente, por exemplo, de trabalhadores tomando um descanso, principalmente trabalhadores rurais, que era onde ele nasceu. Ele nasceu no sul do país, então era uma época que a galera plantava muito açúcar e muito café ainda, nessa época. Ainda é nesse século, não, no século passado, que foi 1900. Esse século você tem bem que 20 anos, mas enfim, vocês entenderam. Só que ele é um pouco mais intimista, assim, digamos assim. Ele não vai que nem o Portinari, que só pinta a desgraça do Brasil. Ele também consegue pintar cenas rotineiras, principalmente de trabalhadoras do campo, descascando batatas para, sei lá, fazer ou o almoço delas, ou justamente a parte do trabalho. E, gente, perceba, eu raramente falo disso, mas eu acho tão bonito esses desenhos que é só preto e branco, que é basicamente só. E também tem a ver com a atividade de vocês que vocês vão fazer hoje. Que é como as pessoas conseguem construir um desenho tão bem, só com contraste de preto e branco, sem cor. Eu acho isso muito, muito massa. Mas enfim, por que o Glênio Baricelli é um grande artista? Não é só porque ele tem uma grande mão para fazer esses trabalhos. Qualquer coisa já vai estar postado aí, esses trabalhos, se vocês querem dar outra olhadinha. Basicamente.
Mas a grande contribuição do Glênio Balicelli para a arte brasileira é justamente desse quadro aqui. Claro que ele teve muitas outras, mas esse quadro em particular, eu sei que também não tem nada demais, mas eu vou explicar. O nome desse quadro se chama O Jogo do Osso, que era basicamente uma brincadeira que antigamente a galera fazia com os restos de comida que sobravam quando eles tinham almoço, porque, sei lá, eles tinham uma hora do almoço e às vezes eles tinham tempo livre ainda de almoço, mas ainda, sabe, já tinham comido tudo, só que tinham tempo livre. Então esse tempo livre, eles basicamente pegavam os ossos, é quase uma bolinha de gude, não sei, os meninos eu acho que já são mais familiarizados. Não, na verdade eu não sei nem que brincadeira vocês brincam hoje. Mas basicamente, se alguém lembra ou já jogou bolinha de gude, que é basicamente você acertar outra bolinha em outra e você consegue acumular mais bolinhas de gude. É quase isso no jogo do osso. Você tem os ossinhos que são espalhados aí e você tem um ossinho que você tem que, sabe, lançar para acertar outros ossinhos e quem acertar mais ossinhos ganha. Por que esse quadro? Sabe, por que eu tenho que explicar toda essa história? Gente, porque é uma coisa muito fundamental que o Glênio Balicelli percebeu, que nós vivemos, ou pelo menos grande parte da nossa cultura, é sobre restos, ou é sobre a gente conseguir lidar com o pior da vida, que é basicamente o que sobra. Em que ponto eu quero chegar, gente? Porque boa parte da nossa cultura é formada disso. Por exemplo, a feijoada. Eu acho que todo mundo aqui sabe como foi feita a feijoada, ou pelo menos como surgiu esse prato. Que foi dos restos, foram os escravos que pegavam os restos do porco, que justamente os patrões não comiam, e faziam o seu próprio ensopado, que feijão preto. Lembrando que o feijão preto, até hoje é um feijão até bem mais barato do que os outros para fazer a feijoada, né? Aí nasceu justamente a feijoada. Boa parte dos nossos doces também são assim. Por exemplo, cocada. Cocada nasceu justamente com o resto dos cocos que normalmente sobravam assim para os escravos se alimentarem. Aí eles pegavam açúcar, também o resto do açúcar e misturavam tudo. Entende? Qual ponto eu quero chegar, gente? Que o povo brasileiro é muito criativo. Justamente na necessidade. Eu sei que é meio paia de falar isso, que justamente. Mas é justamente na necessidade que aparecem as nossas melhores ideias. E é basicamente isso que o Guilherme Barrichelli quer falar com o jogo do osso, que justamente o brasileiro ele consegue se entreter, ele consegue ser criativo o suficiente para tipo, sei lá, para matar o tempo dele e fazer tipo grandes pratos, grandes brincadeiras com sobras, com pouco. Eu acho que é isso que tipo, sabe, valida tudo que é isso ser brasileiro. Beleza, gente? E é isso. Gente, e a atividade vai ser, pelo menos pra mim, particularmente até mais simples. Que é basicamente eu quero que vocês façam um desenho preto e branco. Mas é o desenho realmente preto e branco. Não precisa seguir dessa forma, porque isso aqui é um trabalho muito, muito, muito elaborado. Mas eu quero que vocês façam um desenho preto e branco do que vocês tiverem. Quando eu falo desenho preto e branco, eu não quero ver cinza. Eu quero ver ou o desenho, ou você faz preto, sabe, aquele preto chapado, ou branco, aquele branco sem nada. É basicamente isso que eu quero fazer pra vocês. Qualquer dúvida, gente, me perguntem lá no mural de atividades que eu vou responder pra vocês. Beleza? Tirando isso, gente, isso é tudo. Bom final de semana pra vocês. Aproveitem aí e beleza. E tomem água. Se hidratem.